Olá, vamos continuar falando sobre essa questão de contribuição. Você que está vendo aí esse vídeo, tem aí uma sequência daquilo que nós estamos falando. Deve ter na descrição do vídeo o apontamento para esses outros vídeos que já foram gravados. Nós estamos falando sobre essa questão da contribuição com base na palavra de Deus, do porquê que Deus instituiu isso. O que Deus espera com isso? O que Ele nos ensina, sinaliza com isso? E uma das coisas principais diante dessa pergunta que nós devemos fazer, né, é que Deus quer que nós o reconheçamos como Deus e que o nosso coração esteja nele de uma forma genuína, sincera, não apegadas a formatos, a formas, né, de como fazer isso sem a motivação correta, né? Deus não está interessado naquilo que você possa fazer ou naquilo que você tenha. Deus está interessado, Deus quer você, Ele quer a sua adoração, Ele quer o amor do seu coração. Isso da forma mais nítida, mais transparente e mais sincera, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Bom, voltando aqui a falar a respeito de justificativas ou de pontos, né, que as pessoas acabam adotando essa decisão de não querer ser contribuinte e acaba falando contribuir com a obra de Deus e de novo com essa questão financeira. Teve alguns motivos que eu falei até aqui e o que eu quero abordar nesse vídeo, um ponto é a questão do enriquecimento. Muitas pessoas falam assim, não, aquela igreja ali podre de rica, aquele líder religioso enriqueceu com a igreja e é por isso que eu não contribuo financeiramente, é por isso que eu não ajudo. E isso é um erro nas duas esferas, né? Porque é uma percepção errada e outra que o líder também não deveria estar nesta posição, porque aí remete para uma ostentação, remete para um distanciamento da maioria dos seus liderados ou dos membros daquela igreja. E a palavra de Deus nos cita alguns exemplos quanto a isso. Nós podemos recorrer tanto ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento, né? Então nós não podemos o líder olhar a igreja como uma fonte de lucro, como um negócio. Não é, né? A palavra de Deus deixa bem claro qual o papel, a responsabilidade desse líder, o que ele precisa fazer e o que ele não precisa fazer, o que os membros precisam fazer ou não fazer, precisam saber a respeito do que está sendo feito. E infelizmente isso acaba gerando motivo, né? Gera muito escândalo, muitas resistências, muitas críticas quanto a isso, e a gente vê o quanto isso tem sido danoso para a igreja do nosso Senhor Jesus, porque quem é o fundador da igreja é Cristo Jesus. Temos aí alguns vídeos que eu já abordei sobre esse assunto da igreja, né? Quem instituiu a igreja? O fundador da igreja é Cristo Jesus, que ele remete por ser o seu corpo, a família de Deus. Então, a gente vê aqui que as pessoas estão sendo alimentadas e alienadas, infelizmente, com essas questões, né? Então, as pessoas falam, você tem que contribuir, você tem que fazer, você tem a obrigação com isso, né? E, infelizmente, tem muitas pessoas que se espelham nessa liderança, nesse formato. Eu já ouvi muitas pessoas dizer o seguinte, não, aquela igreja lá deve ser boa, porque aquela igreja é enorme. Eu não estou aqui fazendo uma crítica ou colocando todo mundo no mesmo pacote, dizendo, por exemplo, que toda igreja grande é ruim. Mas nós precisamos observar alguma coisa, porque o convívio, você que está na igreja, é uma prerrogativa para você que está ali pertencente àquele corpo, você ser participante desse corpo como um membro, como um órgão, como a palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 4, fala sobre isso, como em Romanos 12 também fala, 1 Coríntios capítulo 12, remetendo para o corpo de Cristo não como uma organização, mas como um organismo. A organização se faz necessária, mas tem sim alguns parâmetros e alguns limites que infelizmente a gente vê que muitas coisas descambou, né? As pessoas se tornaram aí alguns líderes religiosos, os megas empresários, né? Estrelas, né? Superastros, né? Quando Paulo também fala de superapóstolos e tal, tem que tomar cuidado com isso. Eu só quero fazer um alerta aqui de um cenário do Antigo Testamento, da tribo de Levi, né? Que era dessa tribo onde Deus definiu que seria dessa tribo onde cuidaria de todos os assuntos religiosos de Israel naquela época, né? Então Deus determinou alguns parâmetros. Por exemplo, na divisão das terras de Canaã, a tribo de Levi era a única tribo que não poderia receber nenhum pedaço de terra. Até onde eles moravam era um espaço de terra cedido
de alguma outra tribo. Eles não podiam ter nenhuma propriedade para que eles não viessem colocar o coração naquilo, mas eles eram dedicados ao trabalho religioso para cuidar dos sacrifícios, cuidar da tenda do encontro, cuidar de todo o aparato que Deus havia estabelecido para essa questão cerimonial religiosa. Então, a tribo de Levi, ela era exclusiva para isso. Observe, então, que eles não tinham lugar para cultivar, né, agricultura ou pecuária, para que eles não viessem a ter essa ocupação e desviar o propósito, aquilo que Deus havia estabelecido para essa tribo, que era trabalhar única e exclusivamente para as questões religiosas, né? O sacerdote, inclusive, era da tribo de Levi. Só para a gente aqui recapitular. Moisés era da tribo de Levi, Arão, né, era da tribo de Levi, irmão de Moisés, né? Arão era o sacerdote, Moisés era o líder, mas quem deveria fazer os sacrifícios, toda essa questão cerimonial que Deus instituiu, só Arão. Moisés tinha a sua responsabilidade, o seu papel, como Arão também tinha o seu papel e as suas responsabilidades. Então, você observa aí que a vida dessa tribo era junto com as outras tribos. Ela tinha um papel, uma incumbência específica estabelecida por Deus, não poderia ter terras, não poderia cultivar a terra, mas ela vivia num espaço cedido dessas tribos. Então você observa aí que havia aí um padrão, que havia aí uma coerência de convívio. Ou seja, se alguma tribo sobressaísse no sentido de prosperar financeiramente, a tribo de Levi, ela era sustentada por todas as tribos. É daí que surge o princípio que nós devemos contribuir com a questão financeira com a igreja. Ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Você olha a mesma coisa no Novo Testamento e nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso. No Novo Testamento, Paulo mesmo ali, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, a mesma coisa na segunda carta aos Coríntios, ele fala a mesma coisa. Tem uma citação muito importante de Paulo que diz o seguinte: ora, o mesmo direito que Pedro e os outros apóstolos têm o direito de ser mantido pela igreja, né? de ser, e ainda, Paulo ainda fala, ele ainda tem o direito de levar a sua esposa, porque Pedro era casado. Né? Jesus curou a sogra de Pedro. Algumas pessoas, infelizmente, acabam tendo uma imagem, ou porque foram ensinadas, achando que Pedro não poderia casar. Pedro era casado. Quando Jesus chamou a Pedro, Pedro já era casado. Pedro curou a sogra de Pedro. E Paulo aqui está dizendo que, da mesma forma que os outros discípulos, os outros apóstolos, tinham o direito de ser mantido pela igreja, inclusive ele cita Pedro, né? E ele diz até Pedro levando a sua esposa, eu não posso. Então, você vê, irmãos, que aí está sendo externado um princípio. Nós não podemos olhar para essas coisas e simplesmente tomar determinadas... Só que nós também, como líderes, e eu estou falando agora também como pastor, eu não posso usurpar disso. Eu não posso fazer um mau uso disso, porque eu vou ser cobrado. E eu vou ser cobrado pela pessoa dona de tudo e de uma extrema equidade. Ele, o seu cetro e o seu trono estão firmados em justiça. Todos nós teremos que prestar contas. E aí eu penso a responsabilidade que um líder religioso tem. E quando eu vejo que alguns líderes tomam essa vertente, e enganadora, não tem infelizmente outro nome a ser dado, e infelizmente pessoas estão sendo sim enganadas, enredadas, né, nesse sentido e levando a esse ponto. Observe então que quando Deus estabeleceu essa questão da tribo de Levi, ele chamou para que houvesse um convívio equiparado com as outras pessoas. Não dá para você acreditar e olhar para isso e você entender que, por exemplo, que um líder, lá na época da tribo de Levi, ele iria estar numa situação financeira muito maior do que das outras tribos. Talvez até chegar ao ponto dele estar totalmente numa situação extremamente boa, né, financeiramente, enquanto outros das outras tribos estivessem passando necessidade. Percebe que isso há uma incoerência. Isso não é bíblico, isso é antibíblico. A palavra de Deus remete por uma simplicidade, a palavra de Deus remete por um companheirismo, por uma comunhão, por estarmos no mesmo barco. Então, quando nós vemos esse distanciamento, que o líder religioso se tornou num popstar, que um líder religioso ele é intocável, que um líder religioso ele é um semideus. Eu costumo dizer, e aí é uma frase que é dita por aí, né?
é o quarto da Trindade. Isso está totalmente errado, irmãos. Infelizmente. Então você, seja membro da igreja onde eu congrego ou de qualquer uma, você precisa estar atento a isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é onde você está convivendo, é onde você está em comunhão com o corpo de Cristo. Então, e outra, é olhar à luz da palavra de Deus. Nós temos que nos dedicar, nos debruçar aquilo que a palavra de Deus, aquilo que Deus está externando, está nos instruindo, para que a gente não venha se colocar numa situação onde não agrada a Deus. Um outro ponto que eu quero dizer de uma forma rápida, também sucinta, mas para ficar bem claro, é a questão de alguns cantores, de algumas bandas, por exemplo, e pastores, né? E alguns aí tidos por itinerante, né? Ele não é sustentado por igreja nenhuma, ele tem um título de pastor, mas ele não pastoreia ninguém, né? Ele está meio que solto no mundo, ele não está abaixo de nenhuma autoridade espiritual, ele não está submisso a nada, ele não cuida de ovelha, ele não cuida do rebanho, mas infelizmente a gente vê aquela história, né, que une a fome com a vontade de comer. Você pega uma pessoa que tem essa mente, né, de mega, que quer ser o astro, pega as pessoas que também se espelham nesse, né, que quer ser o que ele é, né? Isso acaba se tornando um ídolo no coração, né? Aquela questão, eu sou fã, né, daquela pessoa. E isso acaba remetendo, irmãos, por uma coisa muito ruim, que infelizmente Deus está sendo colocado de lado. Reflita nisso. Você precisa, eu preciso, nós precisamos refletir sobre isso. Cristo Jesus, Ele é o nosso referencial. As pessoas que estão à nossa volta são falhos como você é e como eu sou. Nós precisamos sim de Cristo Jesus. Por isso que lá em João 15 diz que nós estamos ligados a Ele e nós não podemos fazer nada sem Ele. Quando remete por uma questão que alguém é um popstar, que alguém é um super alguém, um super-herói, um super-homem, cuidado, desconfie, porque somos falhos. Então, quando a gente vê aí, você vê aí virou um mercado, né? Infelizmente tem algumas pessoas que só vão, se vai ser convidado para pregar em algum lugar ou para fazer determinada coisa, só vai se tiver um bom cachê. Aí o que eu falo que é esse mundo artístico secular, e nada contra, porque o mundo artístico secular é uma coisa, né? O mundo cristão e religioso é outra. O que eu defendo é que o ministro do evangelho, ou que seja um grupo de louvor, seja mantido pela igreja. Porque se for para a fonte de lucro, se for para a fonte de manutenção e de elevação ou sustentação econômica, financeira, não bate com o princípio bíblico. É nesse ponto que nós precisamos entender. Seja você um líder, seja você um liderado. Não se coloque nessa posição aí, onde existe um popstar e eu sou fã dele. Cuidado com isso, muito cuidado com isso. Tem uma outra questão também, que os líderes eles exploram seus liderados, né? Exploram seus liderados. E temos que tomar muito cuidado com isso. A palavra de Deus diz que aquele que mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então, você que é liderado, você que é líder, principalmente você que é membro da nossa igreja, porque aí você nos conhece, você precisa conhecer o seu pastor, você precisa conhecer o seu líder. A igreja precisa ter uma comunhão e uma correlação. É isso que a palavra de Deus nos remete, principalmente no Novo Testamento. Falei agora há pouco a respeito de um corpo. Cristo Jesus remete para a sua igreja como um corpo. Nós precisamos estar interligados, conhecer uns aos outros. Então a gente vê aí que a palavra de Deus está sendo colocada de lado e a gente precisa... Outra coisa, se você não é estimulado a compreender, a estudar, a ler a palavra de Deus, é um sinal de problema, porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, única regra de fé e prática. A outra armadilha que eles utilizam e truques é colocar a questão da culpa ou da ganância. Por exemplo, se você não contribuir, você está lascado. Se você não contribuir, você vai ser amaldiçoado. Nada vai dar certo na sua vida. E Deus não espera isso de nós. Por quê? Porque a prontidão de dar tem que ser sincera. Eu dou não porque eu sou obrigado, eu dou porque eu quero. A palavra de Deus fala sobre a espontaneidade, né? A palavra de Deus diz, como eu disse ali em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, como a primeira carta de Coríntios também fala sobre isso.
dar de acordo com o que você propôs no seu coração, não por imposição, não por um valor específico. Estava até me lembrando aqui que nós já vimos casos de pessoas que tiveram que fazer empréstimo no banco para poder cumprir um propósito estabelecido pelo líder religioso. Tanto que eles não tinham valor, tiveram que fazer empréstimos, e o pior que aconteceu com essas pessoas, acabaram ainda com o seu nome protestado, né? E aí, complicação maior ainda. Então, não é assim, irmãos, isso não funciona. Não é isso que a palavra de Deus nos direciona. Então, aí você vê um discurso, né, econômico e financeiro, que se você fizer, você vai ser abençoado, como eu já falei no outro vídeo, como também se você não fizer, você vai ser pego, Deus vai te castigar. Aí a gente lembra, preste bem atenção na situação de Jó ali no Antigo Testamento. Jó serviu a Deus não porque ele tinha tudo, Jó não servia a Deus não porque Deus permitiu que ele perdesse tudo. Jó servia a Deus porque ele amava a Deus e sabia que Deus era dono de tudo, inclusive da sua vida. E Deus o restituiu, porque em tudo que aconteceu na vida de Jó, Jó não pecou. Então nós não podemos olhar para uma coisa sem olhar para outra. Deus não espera de nós uma contribuição que não seja sincera, que não seja fiel, né? A palavra de Deus nos remete para isso. Então fique atento a isso. Você que está vendo esse vídeo, talvez não seja do ambiente evangélico, toma muito cuidado, porque infelizmente muitas coisas têm sido feitas que têm gerado uma barreira, né? Eu costumo dizer, gera um anticorpo contra o evangelho de salvação de Cristo Jesus. Não se deixe dominar por isso, se enganar por isso, porque tanto você quanto eu, independente do que você fez ou deixou de fazer, você carece da graça da salvação de Cristo Jesus. Essa é a qual que nós vivemos, a paz e a vida abundante que Jesus nos promete. É de acordo com a salvação pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. A gente fica por aqui, a gente volta seguindo mais com esse tema, com esses assuntos, falando sobre o porquê que eu devo contribuir. O que Deus espera? Deus está sinalizando, nos instruindo, querendo que a gente aprenda que nós dependemos dele e que o nosso coração não pode estar em nada a não ser nele. Deus abençoe. Um grande abraço.